Bom, então eu trouxe para vocês um exercício da FUVEST, vestibular de 2014, que falava sobre taxas de mortalidade, de educação, enfim. E logo na primeira frase a gente já tinha: To live the longest and healthiest life possible, get smarter. Essa já era a dica também para uma das perguntas que ele faria, né, ao final do texto. E a gente tem dois superlativos, longest, healthiest, e um comparativo, smarter. Então, basicamente, o que ele diz é, para viver uma vida mais longa possível e mais saudável possível, o que as pesquisas indicam que é bom fazer é get smarter, ficar mais esperto, né? Ter acesso a mais educação. Né? Para complementar essa leitura, a gente pode ir lá para o final do parágrafo, que a gente tinha uma citação dessa pesquisa dizendo: One year of schooling gives you about 10% lower mortality rates. Então, complementando o sentido que a gente viu na primeira frase, ele diz que um ano de escola, de educação, te dá mais ou menos 10% de lower mortality rates, de índices mais baixos. Low é baixo, lower, comparativo, mais baixos. Na pergunta, ele dizia: o argumento central do texto é de que níveis mais altos de escolaridade estão diretamente relacionados a quê? Então, a gente viu mais educação, a gente diminui, então, taxas de mortalidade. Era logo a primeira alternativa, índices mais baixos de mortalidade. Isso também já estava contido na primeira frase do texto, né? Para viver mais e mais saudável, get smarter. Então, agora vamos falar um pouco mais sobre os advérbios. Assim como os adjetivos, eles também são modificadores, mas os adjetivos modificam nomes, os advérbios vão modificar verbos, na maioria das vezes, também podem modificar outro advérbio ou um adjetivo. Então, a gente tem alguns exemplos. She drives slowly. Ela dirige devagar, vagarosamente. Então, slowly está modificando drive, né? Mostrando como ela dirige. She drives quite slowly. Ela dirige bem devagar. Né? Então, esse bem está modificando slowly, que é outro advérbio. He drives a very fast car. Ele dirige um carro muito rápido, muito veloz. Então, o very, que é um advérbio, está modificando fast, que é um adjetivo. Os advérbios têm posições mais ou menos fixas dentro da frase e geralmente são duas posições que são mais comuns. A primeira é a localização no início ou no fim da frase. Isso é muito comum para adjetivos de modo, né? Por exemplo, como ela fez alguma coisa, como ele fez alguma coisa. Então, a gente tem lá, sometimes we go to church. Às vezes, a gente vai para a igreja. Então, o sometimes está ali no começo da frase, indicando frequência. Eu poderia também dizer we go to church sometimes. Colocar o sometimes no final da frase. She read the documents carefully. Ela leu os documentos cuidadosamente, com cuidado. Também poderia dizer carefully, she read the documents. Então, indicando aí o modo como ela fez, ele pode ocupar o fim ou a posição final ou inicial da frase. Outra posição que é possível para os advérbios é entre o sujeito e o verbo, como a gente pode ver em I never go to the gym. Eu nunca vou para a academia. Então, o sujeito I, o verbo go, o advérbio fica encaixado entre esses dois. O que pode ter uma leve alteração é quando a gente tem um verbo auxiliar, como a gente pode ver no segundo exemplo. She has never seen snow. Ela nunca viu neve. Então, a gente tem o verbo, que é composto de has, auxiliar, e o seen, que é o verbo principal. Nesse caso, o advérbio vem entre esses dois, né? O never, de frequência. Vamos falar um pouco sobre a formação dos adjetivos. A gente vem reforçando, né, que saber como o significado de prefixo e sufixo pode ser muito útil na hora da leitura. A formação dos advérbios se dá basicamente pelo final li. Então, a gente tem um adjetivo como extreme, para dizer, então, extremamente, extremely. Então, esse li em inglês é o mente do português. Então, se eu digo obvious, né, óbvio, obviamente, obviously. Accident, acidente, accidentally, acidentalmente. Então, colocando li, eu formo advérbios. Mas também alguns advérbios têm a mesma forma do adjetivo. Se a gente vê em frases como Sam likes fast cars. O Sam gosta de carros velozes. Mas no segundo exemplo, olha a diferença de sentido. He is driving too fast. Ele está dirigindo muito rápido.
O fast, dessa vez, não tá modificando um adjetivo, ele está mostrando, ele está modificando o verbo. Ela está dirigindo muito rápido. Então, dessa vez, fast pode ser tanto o adjetivo quanto o advérbio. Eu tenho outros exemplos em que eles têm a mesma forma e, além de ter a mesma forma do adjetivo, também tem a forma acrescida de li. Mas se eu tenho essas duas formas, uma vai ter significado diferente da outra. Vamos dar uma olhada no exemplo. Mark climbs high mountains. O Mark escala montanhas altas. Então, montanha substantivo, high vai ser então adjetivo. The bird flew very high. O pássaro voou muito alto. Dessa vez é um advérbio, que está modificando voar, que é um verbo. Só que se a gente olhar o último exemplo, Dr. Smith is a highly respected surgeon. A gente tem a mesma base, que é o high, adjetivo, acrescentando o li. Só que o sentido é diferente. Eu vou dizer que o Sr. Smith é um cirurgião altamente respeitado. Altamente tem um sentido diferente de alto, né? Então, ele tem a mesma forma do adjetivo, mas também tem a forma acrescida de li com outro significado. Trouxe para vocês, então, para encerrar essa aula, um exemplo da Unesp Vestibular de 2013, em que a gente tinha um parágrafo praticamente formado de adjetivos e advérbios, e uma das perguntas estava focada nesse parágrafo. Ele estava falando sobre publicidade, como anunciar produtos, enfim, e como isso pode ter um efeito negativo nas pessoas. E o parágrafo dizia assim: There may even be a dark, seamy or seedy side to advertising. Vamos supor que você não sabe nenhuma dessas palavras, mas eu vi ali no final de seamy and seedy que eles são adjetivos, pela formação ali do sufixo. Né? Então, um lado dark, escuro, ou até meio, como a gente pode dizer, obscuro das propagandas. E ele continua falando, mas isso é hardly surprising. Surprising, olha lá o adjetivo formando o final em ing, né? Então, surpreendente, alguma coisa que causa surpresa, né? Sentido ativo. E antes, o hardly, um advérbio modificando esse adjetivo. Então, seria dificilmente, não é uma surpresa, isso é difícil ser surpresa. Our society is indeed a consumer society. Indeed é um advérbio de ênfase. Então, a nossa sociedade é, de fato, a nossa sociedade é mesmo uma sociedade de consumo. And it is highly capitalistic. Highly, de novo, a gente tem, né, como a gente viu no exemplo, altamente capitalista, in the simplest sense. Simplest é o superlativo de simple, simples. Né? Então, no jeito mais simples, mais simplista de todos. Na pergunta, a gente tinha, de acordo com o texto, olhando a alternativa C, alguns anúncios possuem até mesmo um aspecto obscuro, um tanto quanto sórdido, né, um impacto na nossa sociedade. Pelos adjetivos, a gente podia, então, marcar essa alternativa. Bom, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, encaminhem as suas questões, continue acompanhando o canal e até a próxima.